Assim diz a palavra de Deus. Davi recorre à misericórdia de Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Reconhecendo a fraqueza com franqueza diante de Deus. Reconhecendo a fraqueza com franqueza diante de Deus. Este é o tema da nossa reflexão, tendo em vista as palavras de Davi neste salmo. Deus, neste momento, desejamos tão somente ouvir tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco mais uma vez. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te. Tu sabes o quanto necessitamos escutar-te. Isto porque há uma necessidade enorme em nós de sermos orientados, ensinados e, ao mesmo tempo, exortados por ti, por meio da sua santa e bendita palavra, voz do Senhor. Assim pedimos em o nome de Jesus. Amém. Reconhecendo a fraqueza com franqueza diante de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem o personagem Buzz Lightyear, do filme Toy Story, de 1995. Buzz é um boneco com asas, que imaginou que podia voar, porque tinha asas. E em um momento emblemático do filme, Buzz resolve tentar voar e se joga de uma escada e começa a cair e cai e quebra um dos braços. Passando, então, a entender que não podia voar, que as asas que tinha não tinha a capacidade de fazer com que ele pudesse voar. Em síntese, Buzz percebe a sua fraqueza.
passa a entender quem de fato era. As asas que o mesmo tinha, não tinha a capacidade de o fazer voar. Este é um salmo de Davi, um dos muitos salmos conhecidos como salmos de penitência, de confissão, de pecados, de confissão profunda de que Deus, quando nós nos colocamos diante dele, nos perdoa. Neste salmo, Davi reconhece a sua fraqueza, com franqueza diante de Deus. Esta é uma súplica de Davi, é uma oração de Davi, onde Davi entendeu que reconhecer a fraqueza não é fraqueza, mas franqueza diante de Deus. Davi aqui não está discursando para impressionar ninguém. Ele não está tentando parecer forte, equilibrado ou invencível. Ele está diante de Deus com o corpo cansado, a alma perturbada, os olhos consumidos e o coração sem fôlego. Nós não sabemos em qual momento, dos muitos momentos, historicamente falando, de perseguição que Davi está vivendo quando confeccionou este salmo. Conquanto, é certo dizer que é um momento de muita dor, de muita perturbação de alma. Pois Davi aqui abre o seu peito diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua dor, reconhecendo a sua angústia. E Davi, com isso, nos ensina que reconhecer a fraqueza não é fraqueza, é franqueza diante de Deus. Dito isto, eu desejo apresentar alguns pontos a vocês. Em primeiro lugar, dizendo que reconhecer a fraqueza é admitir que até a disciplina de Deus nos assusta. No verso 1, Davi diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Notem que Davi começa com Senhor. Ele não começa falando da sua dor. Ele começa falando com Deus. Ele começa recorrendo a Deus. Ele começa conversando com Deus. A dor de Davi, portanto, não vira fuga, vira oração. Vou repetir. A dor de Davi, portanto, não vira fuga, vira oração, súplica diante de Deus. E nesta oração, Davi reconhece a sua condição diante de Deus de pecador, e por conseguinte que Deus pune o pecado. Vejam o que Davi diz aí na sequência,
Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele reconhece que Deus pune o pecado, que Deus não tem prazer para com o pecado. Nem me castigues no teu furor. Ele não está dizendo com o final, com a sentença do final do versículo 1, nem me castigues no teu furor, o seguinte: Deus não me discipline, Deus não me puna, não. Ele está reconhecendo que é pecador, ele está reconhecendo que é merecedor da disciplina, da correção de Deus, e ao mesmo tempo ele está diante de Deus, dizendo: Deus, não me trate de maneira esmagadora, não me destrua, não me trate como um juiz, sem misericórdia, sem graça, sem compaixão. Me trate como um pai, porque eu reconheço que eu não consigo viver tendo o Senhor contra mim. Eu não consigo viver tendo o Senhor contra mim. Davi, ele abre o seu coração diante de Deus, dizendo: Deus, eu mereço ser punido, eu mereço ser disciplinado, mas não me destrua, não me rejeite, não me abandone, me trate como um filho, seja um pai. A minha fraqueza maior é viver tendo a consciência de que eu não posso viver tendo o Senhor contra mim. Meus irmãos e minhas irmãs, há momentos em que nossa maior dor não é apenas o problema externo, é a sensação de que Deus está pesando a mão. É a sensação de que Deus nos rejeitou. É a sensação de que Deus vem contra nós de maneira esmagadora. E aqui está a verdade, que é que gente quebrada não precisa fingir valentia diante de Deus. É o que Davi faz. Ele abre seu coração. Ele é franco para com Deus. Quando diz: Deus, eu sou pecador, mas nesse momento eu preciso do cuidado do Senhor, eu preciso da compaixão do Senhor, eu preciso que o Senhor me trate como um filho, sendo um pai para comigo, porque eu não vou conseguir viver tendo o Senhor contra mim. Assim sendo, meus irmãos, nesses momentos, nós precisamos reconhecer que diante de Deus nós temos que clamar por sua misericórdia, clamar por sua benevolência, clamar por sua graça, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa debilidade, sendo-nos francos diante de Deus, dizendo: Deus, sabemos que merecemos o castigo, a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, porque o Senhor não tem prazer em uma vida sujeita, rendida ao pecado.
Mas tenha compaixão, tenha misericórdia, seja um pai e não um juiz. Que vem contra mim a fim de me esmagar. Nós precisamos dizer: Senhor, sabemos que há coisas em nós que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, que precisam ser deixadas. Nós reconhecemos as diante do Senhor. Assim sendo, continue conosco, nos dando força. Se preciso, nos discipline. Se preciso, nos corrija. Mas não nos abandone. Não nos deixe. É o que Davi faz aqui. Ele se coloca diante de Deus. Ele abre o seu coração. Ele reconhece a sua fraqueza com franqueza, dizendo: Deus, eu sou pecador, eu mereço a correção, a disciplina do Senhor, mas tenha compaixão, tenha misericórdia. Davi não foge, Davi não se esconde, ele se coloca diante de Deus e clama por misericórdia. Quantas vezes nós, em função da vida que levamos de desobediência, fugimos de Deus. A exemplo de Davi, nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, sendo-nos francos diante de Deus, clamando por sua misericórdia, por sua bondade sobre nós. O segredo é não fugir. O segredo é se aproximar de Deus, reconhecendo, colocando-nos diante de Deus, dizendo: Deus, reconhecemos a nossa debilidade, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos os nossos escorregões, reconhecemos que muitas vezes pisamos na bola, reconhecemos que muitas vezes somos desobedientes, mas tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Devemos ser francos diante de Deus, reconhecendo-nos a nossa fraqueza, reconhecendo que muitas vezes pisamos na bola com Deus, clamando por sua misericórdia, clamando por seu favor, clamando por sua bondade, por sua benevolência, para que Deus venha olhar para nós como sempre olha em Cristo Jesus, como um Pai que está de braços abertos, a fim de nos acolher. E é isto que Davi faz. Em segundo lugar, devemos reconhecer a nossa fraqueza, admitindo que muitas vezes a nossa alma também entra em colapso. É o que destaca o verso 3. Veja aí o que Davi diz no verso 3: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Irmãos, Davi mostra que a dor passou do corpo para o interior. Davi está inteiramente afetado, não é só físico, não é só emocional, é existencial. A expressão profundamente perturbada indica espanto, medo, desorientação, a alma perdeu o chão. Davi não está apenas sofrendo, ele está confuso dentro do sofrimento. Sua alma está perturbada, está desorientada, está gemendo.
Mas ele diz, mas tu, Senhor. É uma frase interrompida. Parece que Davi nem completa o pensamento. É como se a dor engasgasse o coração. Até quando? É uma das perguntas mais humanas da Bíblia. Não é incredulidade, é limite. É o grito de quem ainda crê, mas não entende a demora. Davi não está dizendo Deus não existe. Ele está dizendo, Deus, eu não estou suportando tua demora. Porque está doendo. Está doendo demais. No verso 2, Davi reconhece a sua fraqueza, confessando que o seu corpo também geme. No verso 3, ele reconhece a sua fraqueza, confessando que além do seu corpo, que também geme, a sua alma também geme. Porque no verso 2 ele diz, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara a mim, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. É o corpo e a alma. É o clamor de quem não apresenta mérito. Davi não diz, Senhor, olha a minha história. Ele diz, Senhor, olha a minha miséria, porque eu me sinto debilitado. Aponta para a fraqueza real. Não é cansaço comum, porque é o corpo e a alma gemendo. O corpo e a alma gemendo. Irmãos, existe uma dor que não é apenas sentir, é não entender. É aquela dor que transcende o corpo e passa para a alma, deixando a alma desorientada. Davi está dizendo, Deus, meu corpo, verso 2, e minha alma. Eu estou integralmente gemendo diante do Senhor. É aquela dor que tem a ver com a alma, que a gente não consegue desenhá-la, descrevê-la com facilidade. São pontadas e mais pontadas, que a gente não sabe onde está. Está na alma, mas a gente não sabe onde. O corpo está gemendo, a alma está gemendo. E Davi está dizendo, eu estou no meu limite, porque o corpo está exausto, a alma está perturbada, e eu não vejo o céu se abrindo com a resposta diante de mim. O céu parece quieto, em silêncio, pois nada muda. Mas eu continuo crendo, mas eu continuo confiando, porque o até quando significa exatamente isto, que Davi ainda cria que Deus podia agir, que Deus podia intervir. Até quando? Corpo gemendo, alma gemendo, perturbada. Um homem inquieto, angustiado diante de Deus, sofrendo diante de Deus, reconhecendo com franqueza a sua dor física e a sua dor de alma diante de Deus. A fraqueza diante de Deus permite-nos dizer, Senhor,
cremos, mas estamos cansados. Senhor, esperamos, mas estamos no nosso limite. Senhor, te amamos, mas não entendemos o seu silêncio. Isso mexe na alma porque destrói. Todas as expectativas de quem vive imaginando que a solução vem das coisas que passam a fazer parte da nossa vida na vida. Davi, ele sabia que Deus podia sanar, tratar, curar a sua dor. Como pode tratar a minha dor, a sua dor, a do corpo e a da alma? Talvez neste momento a sua oração está no engasgo do até quando. Que significa: eu não ouço a voz de Deus vindo em nenhuma direção da minha vida. Há um silêncio. Mas isso não significa que Deus não há de agir, que Deus não há de intervir, que Deus não há de fazer alguma coisa capaz de acalmar a alma, capaz de tranquilizar a alma, capaz de organizar a alma que está desorientada, que está perturbada. Em terceiro lugar, reconhecer a fraqueza é pedir salvação sem negociar mérito. É o que destaca o verso 4. Versos 2 e 3, Davi é franco diante de Deus, expondo a sua fraqueza, a dor do corpo e a perturbação da sua alma. No verso 4 ele diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Volta-te, Senhor. Não significa que Deus havia perdido informação sobre Davi. É linguagem de aliança. Davi pede que Deus volte seu rosto favorável para ele. Rompa com o silêncio. Eu desejo ouvir a tua voz de alento, capaz de apaziguar minha alma, desorientada, perturbada. É como se Davi dissesse: Senhor, olha novamente para mim com misericórdia, com benevolência, com graça, com compaixão. Livra a minha alma é pedido de resgate. Ele não pede apenas alívio, ele pede libertação profunda. Tem a ver com algo profundo. Salva-me. É linguagem de quem reconhece perigo real. É linguagem de quem sabe o que está vivendo, o risco que está vivendo, o momento de perigo que está vivendo. Quer seja o que envolve o corpo, quer seja o que envolve a alma, quer ser o que envolve a vida de maneira integral. Davi não se vê como alguém que precisa apenas melhorar, ele se vê como alguém que precisa ser salvo.
por tua graça, é o centro, essa expressão do versículo 4. Davi não diz, salva-me porque sou rei. Não diz, salva-me porque sou melhor. Não diz, salva-me porque tenho histórico, porque tenho currículo. Ele diz, salva-me por aquilo que há em ti, não por aquilo que há em mim, por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. Resgata-me, Senhor, desta dor. Salva-me, Senhor, desta dor, desta perturbação de alma, desta desorientação de alma, por tua graça, porque não há mérito em mim capaz de fazer com que o Senhor venha me salvar. Eu reconheço a minha fraqueza, pecador, muitas vezes desobediente. Eu sou franco diante do Senhor. Por esta razão eu sei que se depender do que eu sou e do que eu faço, o Senhor não vai me resgatar deste ninho de dor. Portanto, faça isto por tua graça. Por algo que eu não mereço. É graça, favor imerecido. É misericórdia, é bondade. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração verdadeira começa quando paramos de apresentar currículo a Deus. Muita gente chega diante de Deus tentando provar alguma coisa. Eu sou fiel, eu sirvo, eu faço, eu mereço. Davi chega vazio, desnudo, nu, de currículo, de histórico, de frases do tipo eu mereço. A exemplo do fariseu que dizia, eu jejum, eu faço isto, e mais isto, e mais isso. Davi, opostamente, chega reconhecendo a sua fraqueza, sendo franco diante de Deus, vazio. Porque ele sabia que não havia nada, absolutamente nada nele, ou que ele tivesse feito, que pudesse, se não fosse pela graça de Deus, resolver o que ele estava vivendo. Nós precisamos conversar com Deus e não convencer a Deus de quem somos. Muitas vezes nós tentamos convencer, a gente não conversa sobre nós, sobre quem somos, sobre a nossa necessidade constante de Deus, sobre a nossa dependência total de Deus. A gente pensa em tantas coisas, muitas vezes, nos esquecendo que diante de Deus temos que ser francos. Reconhecemos que não temos a capacidade de voar. A gente consegue enxergar algumas asas. Às vezes a conta abastada. Às vezes o corpo saudável. Às vezes a fidelidade, a agenda da igreja que fazemos parte. Mas não a nossa fraqueza. Para que possamos ser francos diante de Deus, a exemplo de Davi, e dizermos,
Deus, é por tua graça, por tua misericórdia, por tua benevolência. Em quinto lugar, devemos reconhecer a nossa fraqueza, entendendo que reconhecer a nossa fraqueza é pararmos de esconder o nosso esgotamento. Verso 6, Davi diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ele não esconde o seu esgotamento diante de Deus, ele é franco, reconhecendo a sua fraqueza. Quando diz estou esgotado, estou cansado, não é cansaço passageiro, é exaustão acumulada. Davi não está apenas tendo um dia difícil, ele está sendo consumido por uma estação difícil. E ele diz: estou cansado de tanto gemer. Mostra um andor que já não encontra palavras completas. Gemido é oração sem organização. Ele diz: eu não estou conseguindo nem mais orar como eu costumeiramente orava. É a alma falando quando a boca não consegue construir discurso. Eu não sei nem mais o que está saindo da minha boca. Eu estou esgotado. Todas as noites é a expressão que revela continuidade. O sofrimento não aparece apenas, portanto, de vez em quando. Ele visitava Davi no horário mais solitário à noite. E ele diz ainda: faço nadar o meu leito, a minha cama. É uma hipérbole poética. Davi não está fazendo cálculo literal de lágrimas. Ele está dizendo que sua dor transbordou. De minhas lágrimas o alago, de minhas lágrimas alago a minha cama, alago o meu leito. Reforça a imagem, um lugar que deveria ser de descanso virou um lugar de choro, de lágrimas, de pranto. Ele está esgotado. Estou esgotado. Estou cansado. Irmãos, nós precisamos ser francos diante de Deus. A exemplo de Davi. Quando não temos mais forças. Quando não dá mais para nós. É abrir o coração e dizer: Deus, eu não dou mais conta. Não aguento mais. Todas as noites. A minha cama, que deveria ser um lugar de aconchego, de descanso, se tornou um lugar de lágrimas, de pranto, de choro. Vocês sabem que há camas que muitas vezes se tornam altares de lágrimas. Durante o dia muitos conseguem funcionar, trabalham, respondem, pregam, lideram, sofrem, mas à noite, quando ninguém vê, a alma desaba. Você conhece alguém assim? Que diante de todos um sorriso no rosto, que diante de todos está tudo bem, que diante de todos não há dor, que diante de todos não há cansaço, que diante de todos o corpo não está doendo, a alma não está doendo, mas lá na cama, no quarto, sozinho, diante de Deus, desaba. Irmão, nós precisamos ser francos, reconhecendo as nossas limitações. Buzz Lightyear imaginou que podia voar, mas não voava, e quando tentou voar, caiu, quebrando um dos braços. Tem muita gente, infelizmente, quebrando pernas e braços na vida.
metaforicamente falando, porque não aprenderam ainda a reconhecerem as suas fraquezas, sendo francos diante de Deus, dizendo: Deus, não aguento mais. Problema na minha casa, passou dos limites. Problema no meu casamento, passou dos limites. Problema na minha saúde, a dor, passou dos limites. O desemprego, passou dos limites. Estou no limite, estou esgotado, estou esgotada. É preciso tirarmos o sorriso do rosto quando há lágrimas na cama. É preciso sermos transparentes. Se há lágrimas na cama, não usando máscaras ou sorrisos que não são compatíveis com a realidade do nosso quarto, com a realidade da nossa cama, com a realidade do nosso leito. Em quinto lugar, reconhecer a fraqueza. Davi nos ensina, é admitir que a dor consome a visão da vida. No verso 6 ele diz que está esgotado. No verso 7 ele diz: meus olhos se consomem de mágoa. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Meus olhos se consomem, indica desgaste profundo. Os olhos representam percepção, vigor, brilho, esperança. Quando os olhos se consomem, a pessoa já não vê a vida com clareza. Em função do esgotamento, em função da dor, ela não consegue discernir mais as coisas. É isso que Davi está dizendo. Eu não consigo mais discernir nada. De mágoa, ele diz, mostra que não é apenas tristeza, é dor acumulada, sofrimento que vai corroendo. Envelhecem, ele diz, indica desgaste antes do tempo, a dor prolongada envelhece a alma, existem sofrimentos que fazem a pessoa perder leveza, brilho, espontaneidade. Por causa de todos os meus adversários, ele diz a causa, por causa dos meus inimigos, meus olhos se consomem de mágoa, envelhecem. Davi revela que a dor não é apenas interna, há uma pressão externa, existem pessoas, conflitos, acusações, perseguições. Ele está esmagado por dentro e cercado por fora. Vocês conseguem imaginar essa cena? Um cerco interno e externo. Uma dor prolongada que turba a visão. Meus irmãos e minhas irmãs, a dor prolongada muda a nossa visão. Quem está ferido começa a enxergar ameaça, onde antes via possibilidade, começa a interpretar tudo com medo, começa a esperar sempre o pior, a alma cansada perde a nitidez. Por isso reconhecer a fraqueza é necessário, porque quem nega a dor começa a enxergar a vida pela lente da ferida. Davi aqui ele está reconhecendo a sua fraqueza, sendo franco diante de Deus. Deus, eu estou desorientado, eu estou com os olhos sendo consumidos e envelhecidos. Eu preciso sair dessa realidade. Eu preciso olhar para a vida, não a partir da lente da minha ferida, não a partir da lente da minha dor, não a partir da lente da minha enfermidade, não a partir da lente da minha crise financeira, não a partir da lente da minha crise familiar. Eu preciso olhar para a vida a partir da lente da sua graça. Ele abre o seu coração diante de Deus. Por isso nós devemos dizer a Deus com honestidade, Senhor, nossa visão está cansada. Nossa alma está interpretando tudo pela dor. Senhor,
devolva-nos clareza aos nossos olhos. Irmãos e irmãs, Deus não apenas cura feridas, Ele também restaura a maneira como enxergamos a vida depois delas. Por isso que Davi recorre a Deus, reconhecendo a sua fraqueza, sendo franco diante de Deus, porque ele sabia que Deus podia fazer com que ele, mesmo vivendo tudo o que estava vivendo, passasse a olhar para a vida não a partir da lente do seu problema, mas a partir da lente da graça, da bondade, da misericórdia, do auxílio de Deus. Em sexto e último lugar, reconhecer a fraqueza é descobrir que Deus ouve o choro antes da vitória aparecer. É o que Davi nos ensina nos versos 8 e 9. Ele diz: o Senhor ouviu a voz do meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Aqui acontece a virada do salmo. O Senhor ouviu, aparece de forma enfática. Davi não tem dúvida nenhuma. O Senhor ouviu. Davi repete porque precisa firmar sua alma nesta certeza, nesta clareza. O Senhor ouviu. Eu orei. Eu expus a minha fraqueza com franqueza diante de Deus e Deus me ouviu. Estou certo disto. A voz do meu choro é a expressão mais bela aqui. Choro não tem palavras, mas tem voz diante de Deus. Por isso, é a expressão mais bela no meu entendimento desse salmo. Ouviu o meu choro, minha súplica. Isso significa que Davi pede a Deus com humildade. Oração de dependência. Clamor de quem não tem o controle. Clamor de quem reconhece que precisa de Deus. Clamor de quem se põe diante de Deus tendo a consciência que precisa, que necessita de Deus. Aí ele diz: o Senhor acolhe a minha oração. Significa que Deus não apenas escuta, como intervém, como age. Ele recebe como comunhão. Deus ouviu, Deus escutou. Meu irmão e minha irmã, a grande virada da fé nem sempre é quando Deus muda a situação. Às vezes é quando Deus muda a sua certeza no meio da situação. O Salmo não diz que Deus mudou a situação de Davi, mas o Salmo mostra que Deus mudou a maneira como Davi via o que estava vivendo. Deus mudou como Davi, a visão de Davi acerca do que Davi estava vivendo. Você ainda pode estar, portanto, no mesmo quarto, com os mesmos problemas, tendo as mesmas pressões, as mesmas lutas, mas agora, em o nome de Jesus, a exemplo de Davi, você sabe, tenha fé. Deus ouviu, Deus escutou, e quando Deus ouve, a dor deixa de ser solidão. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas o céu não está fechado. Talvez a noite ainda não tenha acabado, mas o choro já foi ouvido. Talvez você ainda esteja fraco, mas já não está abandonado. Creia nisso em o nome de Jesus. Isso é o evangelho aplicado à alma cansada. Deus se inclina para ouvir gente quebrada, gente ferida, gente machucada. Se coloque diante de Deus
pedindo para mudar a sua visão da vida em que você está, ou de como você está vivendo na vida. Eu concluo dizendo que o Salmo 6 nos ensina que reconhecer a fraqueza não é fraqueza, é franqueza diante de Deus. Davi reconhece que teme a disciplina, que seu corpo está debilitado, que sua alma está perturbada, que não tem mérito, que está cansado de gemer, que sua visão foi consumida pela dor, que só Deus pode ouvir o choro que ninguém entende. Ele não esconde a sua fraqueza, pelo contrário, ele a expõe com franqueza diante de Deus, crendo que Deus podia curar como pode. Com isto, eu te digo, em nome de Jesus, pare, se for o caso, ou o seu caso, de fingir força diante de Deus. Diga a Ele onde dói. Diga o que você não entende. Diga que está cansado ou cansada. Diga que sua alma está perturbada. Diga que você precisa de graça. Porque Deus não despreza o quebrantado, Ele ouve a voz do choro. Fraqueza escondida vira, meu irmão e minha irmã, prisão. Fraqueza confessada diante de Deus vira caminho de cura. Seja honesto, seja franco. Coloque diante de Deus a sua fraqueza com franqueza, crendo que Ele escuta, que Ele ouve, que Ele age, que Ele muda a visão, que Ele muda a situação, por sua graça e por sua misericórdia. Deus amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque sabemos que tu és um Deus de misericórdia, porque sabemos que tu és um Deus de graça e de bondade. Ó Deus, que tu possas nos ensinar a reconhecer a nossa fraqueza, que sejamos francos, dizendo-nos diante do Senhor, dói aqui, é aqui que está apertando, é aqui que está doendo, eu não aguento mais. Ó Deus, nos ensine a abrir a nossa alma, a nos colocar diante do Senhor, despidos, nus, reconhecendo que precisamos do Senhor, que tem a ver com a sua graça, com sua bondade, com sua misericórdia, em o nome de Jesus.